O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia, edição de número 41. Hoje, um pouquinho diferente, hein? A gente vai falar o que tem de diferente nesse programa de hoje, mas, é claro, como sempre, muito especial para falar muito sobre o futebol italiano. Vamos falar do derby? Derby della Madonnina? Vamos falar sim. Vamos falar dos times italianos na Europa? Vamos falar também. Vamos falar sobre a troca de comando em um desses times, inclusive, que está na Europa League? Vamos falar disso, vamos falar de quem está ocupando a liderança da Série A. Não é um time que costuma ocupar. Se você tem menos de 47 anos, eu diria que você nunca viu ele na liderança, inclusive. A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre Venezia e como que, enfim, conquistaram a primeira vitória. A gente quer saber se dá para se animar, né, com essa primeira vitória ou se foi só aquela vitória para fazer uma gracinha, né? O tal do golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e depois desce de novo. Mas vamos falar muito sobre isso no episódio número 41. Um abraço para todo mundo da Central 3, que é com quem a gente tem a parceria para o podcast. E hoje, uma parceria até mais forte, né, nessa edição de número hoje. E um abraço para todo mundo no nosso futebol, para você que nos assiste no nosso futebol, para você que nos ouve graças à nossa parceria com a Central 3, que tem diversos podcasts. Entre os seus podcasts, eu diria que está no top 3, um dos melhores, com certeza, um dos carros-chefe da Central 3, está o Meio Campo, que você até pode conhecer por outro nome. Mas o Meio Campo, entre o seu elenco estrelado, tem Felipe Lobo, que hoje nos brinda com a sua presença. Hoje Caio não poderia participar, tem alguns probleminhas para resolver, mas os substituímos à altura com o Felipe Lobo, que além do Meio Campo está mais aonde, Felipe Lobo? Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, salve, salve amigos, Anderson, Nelson, todo mundo que nos ouve, todos os amigos e amigas. Bom, primeiro prazer estar aqui, porque futebol italiano é sempre bom. A gente é parceiro de longa data, né? O Nelson escreveu não sei quantos anos pra gente na Trivela e, enfim, já nos conhecemos de muito tempo aí, né? E eu tô lá no Meio Campo toda segunda e sexta e também no Próxima Fase, é o canal de YouTube que eu tô fazendo só sobre games. E aí tô lá uma vez por semana, às vezes duas. Então, pra quem quiser conhecer, gosta de games também tô lá. Falo de games de futebol, mas não só de games de futebol. Até porque se for pra falar só de game de futebol, ia ser puxado, né? E não é, inclusive, saudável só falar de jogo de futebol, porque quem joga FIFA não tá muito bem da cabeça, não. Nelson, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala um pouquinho sobre essa camisa. A gente sempre, para quem tá assistindo a gente, sempre é prestigiado. Se falta beleza na nossa latinha, a gente compensa sempre com uma boa farda, né, Nelson? Fala um pouquinho dessa aí e onde a galera pode encontrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a camisa da Roma, né? Da Loba, né? Vou aqui agradecer a presença do Felipe. Tem o Lobo e a Loba aqui nesse programa dessa vez, né? A gente vai falar bastante de Roma, tem as camisas no site da Cautiopédia, né? Cautiopédia Store. Nesse momento ela está em manutenção, mas daqui a pouco vai voltar e todo mundo vai poder ter acesso a camisas, canecas e outros itens do futebol italiano também. Amém. Já está de volta. Vamos começar então a edição de número 41, linkando com algo que a gente falou na edição passada. A gente falou sobre os novos estádios da Série A e a gente deu uma pinceladinha muito básica sobre o eterno projeto de revitalização do San Siro. E a gente falou que ia atualizar vocês caso acontecesse alguma coisa, caso tivesse novidades, e teve. Não é uma grande novidade, mas é a fumaça, né? E onde a fumaça geralmente é fogo, a tal da fumaça é o seguinte: a UEFA já descartou
que Milão seja a final, seja o palco da final da Liga dos Campeões de 2027, porque não quer correr o risco de uma obra atrapalhar, né? Imagina, você anuncia a sede, aí depois você fala assim, não, fica tranquilo que vai dar tempo, vamos fazer uma obra aqui, mas vai dar tempo da final. A UEFA já sabe para ter essa confiança toda, né, que a obra demora, nunca é no prazo esperado, a UEFA, não, querido, quer saber? Faz tua obra aí, a gente conversa depois, vou procurar outra sede. Então, só reforça um pouco do que a gente estava falando, que a passos lentos, mas parece que vai sair a tal da reforma. Já falamos também na edição passada que tinha outras possibilidades de construção de estados independentes, em cidades que não eram em Milão, né, ficavam ali no entorno, parece que vai ser a obra mesmo. Agora, eu só espero que essa obra não comece até junho do ano que vem, porque eu estou indo para a Itália. Se o San Siro tiver em obra, eu vou ficar putaço. Vamos falar então sobre o derby, já que estamos falando do San Siro. Vamos falando sobre o derby enquanto o pessoal do nosso futebol joga as imagens aí. Felipe Lobo, você que é simpatizante da Inter de Milão, tem um bom tempo que você ficava feliz no derby, dessa vez não ficou. Por quê? Por que você não ficou? O que faltou para a Inter e o que fez o Milan de positivo nesse derby aí? Olha, faltou bastante coisa para a Inter. Eu primeiro me surpreendi um pouco com a forma como o Milan se colocou em campo, né? Uma formação levemente diferente do que o Paulo Fonseca vinha fazendo. O Paulo Fonseca muito pressionado, né? Milan vinha jogando mal, não tinha conseguido ainda grandes atuações, mas conseguiu ali. Acho que tem alguns aspectos. O meio-campo da Inter, que é um ponto muito forte, achei que não foi tão bem nesse jogo, não conseguiu fazer o que normalmente faz, que é mastigar os adversários, né? Costuma ser um time que dificulta muito a criação de jogadas, e a gente vê o gol do Pulisic. Pulisic começa num erro, né, da própria Inter, mas Pulisic avança com muita liberdade, né, e não foi muito incomodado, foi passando, ele é muito habilidoso, claro, mas é de se esperar que a marcação fosse melhor. E até acho que teve um momento ali, principalmente no momento do gol, que a gente vai ver também do Di Marco, a Inter até parecia que ia retomar o controle do jogo, não tinha começado bem, o Milan era melhor ali, pelo menos na metade do primeiro tempo o Milan foi melhor e conseguia causar problemas. Aquela formação com dois atacantes causou problemas para a Inter, muito porque o Morata é um jogador que se movimenta muito, né? O Morata é um jogador um pouco subestimado, né? A gente viu bastante, a gente que gosta de futebol italiano, viu bastante o Morata na Juventus, e muitas vezes a gente viu ele fazendo um trabalho, digamos, de coadjuvante, um coadjuvante de luxo, para que outros brilhassem, e às vezes, para quem assiste só melhores momentos e vê poucos os jogos inteiros, não valoriza muito o futebol do Morata, né? E o Morata é um jogador muito útil, e acho que a presença dele ajudou, ele tem sido um jogador importante no Milan ali, até já se falou no vestiário que ele é importante, né? Mas eu achei que o Milan teve uma atuação muito boa, a volta para o segundo tempo mostrou um Milan mais consistente, pegando muito no meio, fechando os lados do campo, que são fluxos importantes do jogo da Inter, né? Tanto o Di Marco, que é um dos melhores jogadores do time, quanto o Dumfries, né, que estava fazendo sua primeira partida como titular da Série A, são fontes importantes de criatividade da Inter e não conseguiram ter um bom jogo, não conseguiram ter espaço. Então, acho que o Milan teve uma postura diferente, conseguiu bloquear esses pontos fortes da Inter, até se usou uma expressão curiosa, né, no futebol italiano, nos jornais italianos, até fazendo um trocadilho com o nome, né, do autor do gol da vitória, que o Milan enjaulou a Inter, né? E acho que tem um sentido tático nisso também, enjaulou um pouco a Inter mesmo, e no segundo tempo conseguiu manter essa marcação muito boa, e acho que até foi melhor ainda no segundo tempo, poderia até ter feito gol antes do que fez, né? Só fez no final. Então acho que essa é uma boa definição que os jornais italianos usaram, muito por causa da tradução do nome, né? Do autor do gol da vitória, mas acho que dá para dizer que o Milan enjaulou mesmo a Inter, que é um time melhor, pelo menos no papel, né? E Nelson, adicionando um pouquinho de contexto, né, para como estava o cenário pré-jogo,
O Milan vinha, como o Lobo já citou, o Fonseca pressionadíssimo, mas o Milan vinha de uma derrota na Liga dos Campeões para o Liverpool e a Inter vinha tinha deixado uma impressão extremamente positiva no confronto contra o Manchester City. Então, a gente sabe que futebol, às vezes, isso não entra muito em campo, mas eu queria que você dissesse se, de alguma forma, afetou o Milan, a pressão ou a necessidade de dar uma resposta, se isso, de alguma forma, foi usado como um combustível ou se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem a ver, mas ao mesmo tempo eu acho que a Inter. Eu até estava vendo um conteúdo tático, né? De um perfil Cautio Datato, né? Que se chama, né? É até também um trocadilho, né? Essa coisa de como se fosse um futebol datado, né? Mas de estatísticas, né? E a questão das movimentações de trocas de passes da Inter, como essa Inter de 2024-25 na Série A, pelo menos, né? Tá parecida mais com a Inter de 2022-23 do que com a Inter da temporada passada, 2023-24, na qual ela foi dominante e ficou com o Scudetto. Então, eu acho que isso é um ponto a se observar. Porque se a gente for ver a caminhada da Inter na Série a Inter fez um bom jogo contra o Genoa, mas empatou. Tudo bem, tiveram ali falhas individuais que foram muito importantes, né, para esse empate ter acontecido, que a Inter jogou melhor do que o Genoa, ia ganhar até o fim do jogo se o Bissek não tivesse cometido um pênalti bem bobo. E também teve a falha do Sommer, né, no primeiro gol do Genoa, mas também já tinha jogado mal contra o Monza e contra o Lecce fez um jogo assim por gasto, né? Então, fora o jogo contra a Atalanta, a Inter não fez bons jogos na Série A. Não tem nenhum assim, jogos em que parecesse tão dominante quanto a última temporada, apenas o da Atalanta. Então, eu acho que tem se falado um pouco na Itália de como esse meio-campo pode estar com algumas questões. Se a gente for pensar, né, o Mkhitaryan, que foi um dos piores, né, no derby, ele já tem 36 anos, então pode ser que uma questão física esteja aí também atrapalhando. O Barella se machucou, o Lautaro também já não vinha muito bem fisicamente, o Di Marco já se machucou essa temporada. Então, existe uma questão de preparação física aí na Inter que também pode estar pesando. No caso do Milan, já que a gente falou também de jaula, né, não dá para saber se o monstro está saindo da jaula, né? Porque, assim, se a gente for pensar no Paulo Fonseca, no trabalho do Paulo Fonseca, o trabalho é bem ruim até agora. Eu acho que vai precisar de mais elementos para a gente avaliar se essa mudança tática que ele promoveu no derby, né, fazendo um time mais ofensivo, né, uma espécie de 4-2-4, com o Morata recuando mais, como o Felipe falou, trabalhando bastante pelo time, se isso vai ter mais respaldo, até fisicamente mesmo, ao longo da temporada, né? Porque se a gente for pensar até mesmo em questões de histórico, não no Milan, mas na Inter, a gente pode lembrar, por exemplo, do Frank de Boer. O Frank de Boer, ele começou na Inter muito mal, ganhou um clássico contra a Juventus, que foi campeã depois, mas não adiantou nada, ficou naquele clássico. Com 8 rodadas ele foi demitido, e o Paulo Fonseca estava nesse nível de pressão. Então eu acredito que se ele não conseguir mostrar evoluções a partir do derby, que o derby pareça para o Milan não sei, como falam na Itália, né, um raio em céu claro, né, em céu aberto, né, em tempo aberto, que acho que ele vai continuar pressionado. Se chegar, por exemplo, agora contra o Lecce, nessa sexta-feira, né, a gente está gravando na quinta, então vocês podem estar nos ouvindo ou assistindo até depois do jogo. Se o Milan não fizer um bom jogo contra o Lecce, a pressão vai voltar automaticamente. Então é algo que ele vai ter que trabalhar aos poucos, né? Já vai ter jogo da Champions League também na semana que vem. Então eu vejo que ele ainda tem que se provar bastante ainda para mostrar que que a atuação do derby não foi algo muito fora do padrão que ele tem apresentado até agora. Eu vou passar só por duas coisinhas rapidinho aqui pra gente passar para outros assuntos. Você lembrou o Frank de Boer que não é amigo de Gabriel Barbosa, né? Não gostava muito
do Gabigol na Inter. Foi o treinador do Gabigol da Inter. E se você perguntar pro Frank De Boer o que ele acha do Gabigol, não vai sair coisa boa, não. E eu vi uma estatística muito curiosa sobre a Inter na temporada passada, né? É o time que tem o menor número na proporção dribles para gols, né? É o time que dribla menos para poder fazer gol. Muito, muito interessante. Acho que não é novidade que é um time extremamente físico. É um time que, na verdade, ele gosta muito, como o Lobo citou, o fluxo é intenso nas alas, mas de uma forma mais física do que técnica, né? Mas achei interessante aí. Vamos ver se a Inter consegue adicionar um pouquinho de drible. Talvez seja isso que esteja faltando. Talvez seja um pouco mais de descanso para os jogadores. Pode ser multifatores aí a razão pela qual a Inter não está vivendo um grande momento nesse começo de temporada, mas a gente sabe que tem bastante time e sabe que tem bastante temporada também. Vou falar de Europa League então, que italianos estrearam na Europa League. Vou começar pela Lazio, que jogou primeiro. Vou jogar para você, Nelson, só para fazer um negócio diferente aqui, já que você tá com a camisa da Roma, você achou que você ia falar da Roma, eu vou dar Lazio para você. Queria que você falasse se finalmente o Diá chegou, né? Que eu já tava começando a ficar desesperançoso, mas parece que chegou, né? Não, fez um bom jogo. Ele já tinha feito algumas boas atuações, né? Já tinha jogado até contra o Milan, por exemplo. Ele fez um bom jogo ali na dupla com o Tati Castellanos, né? E atuou bem, fez 2 gols, né? A Lazio dominou, né, o primeiro tempo contra o Dinamo de Kiev e construiu o resultado muito rapidamente, né? Além do Diao, o Dele Bashiru também jogou muito bem. E depois a Lazio tem rateado defensivamente, né? É até curioso, né? Porque a Lazio, se a gente for olhar, ela tem praticamente todas as mesmas peças da temporada 2022-23 na defesa, e ela foi a segunda melhor defesa, né, da Série A naquela ocasião, que foi vice-campeã, né? Então, e mesmo com as peças tendo sido mantidas, o time se desarrumou muito. A gente podia até alegar que foi por ter sido alguma questão de desgaste do trabalho do Sarri na última temporada, mas com o Baroni continua ainda um pouco complicada a situação, né? O Provedel teve que fazer defesas importantes, né, nesse jogo aí que foi realizado na Alemanha, né? Então, ainda é algo que a Lazio precisa ajeitar. E o Baroni é um cara que sabe montar times organizados, né? Defesas que trabalham bem, que sabem se portar muito bem. E acredito que seja algo que ele precise dar uma corrigida aí. O Diao acho que vai acabar se dando bem, porque o time da Lazio tem funcionado bem ofensivamente, né? Tem conseguido encontrar novos caminhos após a saída do Immobile, né? A saída do Luiz Alberto também. Então tá conseguindo, o Zaccagni tá dando conta do recado por enquanto ali, ajudando a criação, né? Também tem uma função de liderança, né? Já que ele é o novo capitão do time. E acho que tem funcionado bem. Acho que o torcedor da Lazio, pelo menos do meio para frente, não tem muitos motivos para ficar assustado. Assustado não, acho que a questão tem sido um pouco mais de atuação, até mesmo individual. O Romagnoli caiu bastante o nível de atuação dele. Era um cara que começou a ser novamente cogitado na seleção italiana, já saiu do radar do Spalletti também, até porque pelo nível de atuações dele ter abaixado. Em outros casos também é um pouco de falta de técnica, né? Uma defesa que tem o Patrick, que joga com uma frequência muito grande. Mário Hilla também não é muito confiável, né? Então, algumas questões são um pouco individuais também. Confesso que eu fiquei com um pouco de pena do Patrick agora, porque eu ia falar do Patrick. E aí você já falou, então significa que não tá fazendo um bom trabalho. Eu ia falar que se um time tem um Romagnoli numa descendente e o Patrick no elenco, e ainda assim consegue ter uma boa defesa, para tirar o chapéu, não só para o técnico, né, mas significa muito um sistema coeso, né, um sistema que funciona defensivamente. Vamos falar da Roma então, Felipe, porque a Roma começou o jogo muito bem até contra o Atlético Bilbao, mas acaba não conseguindo uma vitória. A gente pode começar falando do jogo, mas acho que tem muita coisa para falar da Roma no extracampo que talvez possa até ter influenciado ou venha influenciando nessa Roma do começo da temporada, né, Lobo? Ah, com certeza tem influência. Para falar do jogo, a Roma começou muito bem, deu a sensação de que faria um jogo
com autoridade, né, se impondo, mas aos poucos isso foi se diluindo, a atuação do time ficou bem abaixo do que eu esperava. Aliás, o jogo ficou abaixo do que eu esperava, porque o Athletic Bilbao é um bom time, né? É um time que costuma ir bem assim nas competições europeias, né? Fez uma temporada passada muito, muito boa. Eu tenho bastante expectativa porque tem ótimos jogadores, né? Manteve o Williams, né? Tem os dois, o Nico e o Iñaki Williams. O Nico ficou muito especulado para ir para o Barcelona, acabou não indo. E a Roma começou bem, teve o gol que deu uma sensação de que o time ia dominar o jogo, ia controlar a partida, mas não conseguiu controlar. E acho que a Roma tem atuado muito mal, né? Apesar a demissão do De Rossi, a gente vai falar ainda, mas o time tem uma dificuldade muito grande de controlar o jogo. E acho que o pior para mim da Roma você não sabe o que a Roma quer fazer em campo. Tem alguns problemas. A gente falou, por exemplo, da Inter, que fez um jogo ruim, mas a gente sabe como a Inter tenta jogar, qual é a ideia de jogo da Inter. Ela executou mal contra o Milan. A Roma, a minha dificuldade é entender o que a Roma quer do jogo, o que ela tenta fazer. O que a gente viu hoje foi um time que pareceu tentar jogar com a bola, mas ficar mais com a posse e controlar o jogo com a posse de bola. Mas não fazia muito isso, e parecia não saber o que fazer com a bola, né? Então teve a posse de bola, mas não sabia para quê, né? Porque se você só tem a posse de bola é só um dado, né? Se você não sabe o que fazer com ela, né? Tem muitos times que controlam o jogo sem a posse de bola, né? E fazem o adversário caminhar para o espaço que ele determina. Então a minha dúvida é essa: o que essa Roma vai fazer? É que é difícil a gente julgar isso com tão pouco tempo. O Juric chegou agora, a gente não sabe como vai ser o trabalho dele, e é de se esperar que ele vá mudar o estilo de jogo em relação ao que era a Roma da temporada passada, pensando no que são os times do Juric, né? Pensando no que era o Torino dele, enfim, e todos os times que ele dirigiu. É de se esperar que haja uma mudança na Roma, e essa mudança normalmente tem um custo, né? Isso não acontece de um dia para o outro, mas eu achei que a Roma apresentou muito pouco. Ainda não tem a cara de um time que sabe o que está fazendo. Me parece um time que tem bons jogadores e que tenta fazer um monte de coisas diferentes no jogo, ao longo do jogo, e às vezes dá certo alguma jogada, como o gol que fez hoje, que foi uma boa jogada. O Angelino é um ótimo jogador para chegar à linha de fundo. Você tem um centroavante como o Dobric que consegue fazer essa presença de área importante, mas usou muito pouco isso também, né? Então, eu não sei ainda o que esperar da Roma, pelo menos por enquanto. Me parece um time sem muita identidade ainda, e certamente o fora de campo tem muito a ver com isso, né, Anderson? Tem bastante. Nelson, eu queria jogar esse fora de campo para você, porque eu acho que todo mundo aqui concorda, e acho que quem acompanha também e ouve e assiste a gente, sabe que o De Rossi não é um cara muito calmo, e acho que não foi a demissão dele não aconteceu na primeira briga dele, né? Já vinham acontecendo algumas coisas, mas eu queria que você falasse, Nelson, se era para tanto, porque quando você tem o De Rossi, você sabe o que o pacote inclui, você sabe que inclusive isso pode ser positivo de alguma forma, como foi quando ele chegou na Roma, né? Acho que essa virilidade, acho que esse jeitão dele ajudou a Roma. E 4 jogos é muito pouco, mas a gente sabe que não foi por causa disso. Mas eu queria que você falasse um pouco desse contexto extracampo aí, até porque o De Rossi nem foi o único que saiu e o negócio ficou feio, né? Não só teve gente saindo, mas teve ameaça de morte, teve faixa falando do antigo treinador, já com o novo treinador comandando. Então, queria que você falasse sobre esse caos aí, essa troca de farpas entre torcida, comissão técnica e diretoria. No final das contas, o que acontece é que o De Rossi sai sem ter nenhum arranhão com a torcida, 0. Ninguém esperava que ele fosse demitido, e digo mais que eu acho que não era para ter sido demitido também, porque, assim, você... Pra quem tá no nosso futebol, essa faixa aí, desculpa te cortar, Nelson, mas isso aí é pós-demissão, tá? Isso aí foi na vitória contra o Udinese, Daniele De Rossi sempre com a gente, né? Então... Foi o que eu citei aí. O Juric já era anunciado, até porque a Roma foi muito rápida, né, para anunciar, para oficializar essa troca.
E aí a torcida mostrando de que lado ela estava. Mas pode continuar, Nelson. Perdão por ter te cortado. Não, sem problema, você que tem a palavra sempre. É, na verdade, essa faixa, inclusive, nem é uma faixa contra o Juric, né? Porque eu acho que isso, no final das contas, não mostra uma desaprovação do Juric. Acho que ele também será apoiado, mas é que nem você vai mandar o Totti embora da Roma. Quem é que vai. A torcida vai ficar do lado de quem? De Rossi só tá abaixo de Totti na Roma. Então não tem conversa. E do jeito que ele saiu, não é de se esperar outro tipo de postura. Porque, sim, o contrato do De Rossi foi renovado por 3 anos, há poucos meses. Então você renova o contrato do técnico, que não é um técnico qualquer, considerando o histórico dele dentro do clube. Você renova por um tempo que não é um ano, são 3. Ele renovou até 2027. Você espera ele fazer o mercado, embora várias das contratações que ele queria de fato não chegaram, porque o mercado da Roma foi bastante atravancado, né? A gente vê que, por exemplo, depois que a janela fechou, é que várias situações foram resolvidas, né? A saída do Smalling, a saída... me fugiu agora de outro jogador que saiu depois que a janela acabou, mas os Aleves, que, por exemplo, não saiu. O Hermoso e o Rumas chegaram depois que a janela também tinha se encerrado. Então, Abraham ali... saiu, né? Indo pro Milan. O Abraham saiu ainda ali no último dia, né? Mas depois teve alguém, eu vou me lembrar ainda o que foi que aconteceu para as pessoas que estão assistindo a gente não ficarem com a informação incompleta. Mas, enfim, e tudo isso demonstra que a diretoria não está muito focada. E, por exemplo, a Lina Soluku, que era a CEO da Roma, se demitiu logo depois. O Florent Ghisolfi, que é o diretor esportivo, também já está aí com a batata assando. E o que é que acontece? A família Friedkin, em meio a todo esse bafafá, vai lá e compra o Everton. O que é que isso mostra para a torcida da Roma? Compra o Everton dizendo que a Roma está no centro do projeto. Então, ao mesmo tempo que está comprando outro time... Qual é a mensagem que se passa também para o torcedor do Everton? Porque se está comprando um outro time, que é o Everton, e agora o centro do projeto é o outro anterior, como é que fica isso? Enfim. Genial, né? Ficou mal com todo mundo. Exatamente. É um case assim de sucesso. Lembrei aqui os jogadores que saíram. Saiu o Karsdorp, porque a janela da Holanda ficava aberta por mais um tempinho, e o João Costa, que não era tão importante, né? O brasileiro também com nacionalidade portuguesa, e um outro jogador da base, que é o Keramitsis, também, que já tinha sido promovido até o time titular pelo Mourinho. Todas essas saídas aconteceram depois da janela fechar. Então mostra que o time está um pouco, né, sem rumo ali por trás. Isso demonstra, apesar de a Roma ter até conseguido... foi campeão da Conference League, chegou à final da Liga Europa, depois foi semifinalista, está com uma sequência boa em torneios europeus, mas não está conseguindo dar o salto na Série A. E pelo que a gente tem visto aí até na imprensa, os Friedkin consideram que a vaga na Champions League nessa temporada não é uma ambição, um objetivo factível. É o objetivo que, tipo, se não conseguir, é uma falha. E não dá para ter esse tipo de visão no momento, porque a Roma não está ali claramente no grupo dos 4 mais fortes. Você tem Inter, você tem Juventus, você tem Napoli, você tem Milan, você tem Atalanta. Então, assim, você colocar isso como objetivo, assim, que tem que ser conquistado, mostra que talvez o clube não esteja também tão bem nas pernas, no sentido financeiro. E, enfim, não está conseguindo dar esse salto. Algumas coisas parecem estar sendo apressadas, já que estão exigindo isso. E o Juric também não é um cara que é muito diferente do De Rossi, não. Com a diferença de que ele não tem apreço nenhum da torcida, porque ele é um cara que nunca conviveu na Roma. Na Itália ele jogou em outros clubes, jogou no Crotone, jogou no Genoa, mas é um cara que já saiu na mão com o diretor esportivo. Então, se der problema, como deu com o De Rossi, com o Cristante, e depois até foi resolvido. Então, por exemplo, o De Rossi chegou a defender o Cristante depois, né, porque tinha pessoas que estavam, alguns torcedores e jornalistas que estavam criticando o Cristante e o Paredes, e ele falou, não, a gente tem que ter respeito pelos caras que construíram a história da Roma nesses tempos recentes. Até o Pellegrini também é um desses aí que tem sido vaiado, né, nos jogos da Roma. Enfim, é uma situação muito caótica.
nos bastidores, para quem quer ser quarto colocado ou ficar entre os quatro, pelo menos, no caso, né? Isso não é nada bom. Então, a torcida da Roma deveria colocar as barbas de molho aí, porque não deve ser uma temporada muito simples, não. Se for manter essa média aí, depois do De Rossi e do Juric, se o Juric sair na mão com alguém, chega o Gattuso, né? Pra ficar ali o ambiente sempre muito tranquilo, sempre muito calmo. E você falou que o Pellegrini está sendo muito cobrado em campo e fora também, né? Tem um vídeo dele, a galera cercando o carro dele, dando aquela chegada mais forte, que eu sou totalmente contra, nesse tipo de situação, né? Pô, o cara tá no carro, indo pra casa, pô, quer cobrar no estádio, cobra, mas, pô, também não precisa ficar cercando o cara nas ruas, né? A gente tá vendo o Juric, quem tá assistindo a gente no nosso futebol, esse é o Juric, o novo treinador da Roma, que deixa o Torino. Pô, mas deixou o Torino bem demais, né, Felipe Lobo? Deixou o Torino, assim, já vinha de um trabalho bom na temporada passada, sempre levando em conta que o que é fazer um bom trabalho no Torino, né? Não é a mesma coisa que você fazer um trabalho na Inter de Milão, no Milan, um nível de expectativa, um material humano, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Juric fazia um trabalho muito sólido no Torino, que estava aparentemente alcançando o seu ápice. Ele sai nesse ápice para ir para Roma, mas o Torino lidera o campeonato depois de quantos anos, né? Se eu falei certo na abertura, 47 anos que não liderava o campeonato? 47, sim. De forma isolada, tinha 47 anos que o Torino não liderava a Série A. Então fale sobre esse Torino, um pouquinho desse Torino aí, Lobo, que o Juric deixou para assumir essa Roma. Não vou falar que foi um erro, né? Até porque pô, a carreira dele, ele faz o que ele bem entende, mas como eu falei, ele estava no melhor momento dele no Torino e foi para uma situação complicada na Roma. O Torino não tem nada a ver com isso. Fala um pouquinho desse time aí, pra galera que não acompanha muito, pode estar surpresa com essa liderança. O Torino tem feito bons mercados ali. A gente já viu o Torino fazer muito. Pegar muito jogador que não era aproveitado em outros clubes, né? Principalmente os clubes grandes italianos, e tentar aproveitar esses jogadores, algumas vezes jogadores que não deram muito certo, né? E dessa vez eu acho que tem um time mais consistente. Nem sempre é um time muito empolgante, mas é um time que consegue ter uma consistência interessante de jogo, tem uma defesa que consegue trabalhar a bola bem, que não é exatamente fácil de fazer, principalmente em um time que não é dos mais ricos, né? Então acho que conseguiu fazer ali, mas acho que também tem alguns jogadores especiais ali que estão ajudando, né? A gente até falava antes do programa, eu conversava com o Anderson que eu já joguei muitas vezes no Futebol Manager, eu gosto de jogar na Itália, né? E o Samuele Ricci é um jogador que você usa muito quando você pega times menores, e ele ainda estava na base, né? Era um jogador que ajudava muito times menores, porque ele conserta muito esse setor de meio campo, né? E ele tem ajudado bastante ali nesse setor, é um jogador bem interessante. Agora ele chega a um papel maior, né? Assim, ele é um jogador promissor já há algum tempo, né? Já se fala dele há algum tempo, mas agora ele tem começado a assumir mais esse protagonismo que se espera de um jogador que é uma promessa, né? A gente não sabe onde ele vai chegar, mas ele tem mostrado sinais que ele pode ser um jogador de liderar tecnicamente esse time do Torino mesmo. E é um tipo de jogador que hoje se tornou muito comum e é muito importante, assim, muito comum de ser necessário, né? Não que ele é um jogador igual a tantos outros, mas que é importante ter um jogador no meio-campo que ajude a ditar o ritmo do jogo, né? De ter um bom passe, mas que também tem um posicionamento defensivo ali, não só para sair com a bola, mas também para tomar a bola. Então, acho importante que o Torino tenha encontrado uma forma de aproveitar o Ricci, que tem um talento já há bastante tempo, né? Que a gente conhece de base, de seleção de base, e agora começa. Deixa eu te cortar rapidinho, Lobo, só para explicar, claro. Só para explicar o que está na tela, porque o pessoal pode estar vendo esses números e falando assim, pô, o que é isso que o Kimmich é o primeiro e o Ricci é o segundo? Eu explico. E também para a galera que está ouvindo. E o Rafael Carioca é o terceiro.
Não, esse top 3 é bom demais, né? Você bate o olho assim, o que é o que é. Kimmich, Hit e Carioca. Isso aí, o CIES é um observatório, né? Um centro de pesquisa, a galera séria que costuma angariar dados e fazer comparações. Esse número específico aí, esse 92,5%, o que que é? São os jogadores que mais conseguem reter a posse de bola e começar essa transição quando estão sob pressão. Ou seja, é aquele cara que esconde a bola, né? Aquele cara que valoriza muito, aquele cara que consegue, mesmo quando o outro time sobe, mesmo quando o time vai tentar fazer aquela pressão, aquele abafa, é o cara que não vai dar o chutão, é o cara que vai manter a posse de bola saindo da pressão. Então, eu acho que é muito possível que uma galera tenha conhecido o Hit no jogo contra a França, né? Nessa última data FIFA. O Hit fez uma partidaça contra a França e depois faz uma outra boa partida. Então o pessoal pode ter falado, rapaz, quem é esse garoto aí e tal, chegando. Mas esse número é muito bacana, né? Esse número de que ele consegue, não importa como o Torino vai ser pressionado, dar a bola no Hit, que ele vai conseguir dar aquela respirada, vai achar a melhor solução e não vai perder a posse. Mas pode continuar falando aí, só pro pessoal entender aí, para quem tá ouvindo também, saber um pouco mais do Hit também, né? E o Paulo Vanoli que assumiu, né, o comando depois da saída do Juric. O Juric saiu no final da temporada, né? Aí o Vanoli assume. Acho que tem algumas coisas. Uma contratação que eu vou te falar que eu tô surpreso pelas atuações é o Che Adams, que, assim, sinceramente, é um jogador que nunca me chamou a atenção para nada. Assim, eu não acho que é um jogador que eu contrataria se eu fosse diretor técnico do Torino. Mas ele tem ajudado, assim, ele não é um jogador tecnicamente muito dotado, digamos, né, de muito talento, mas ele ajuda muito e corre muito. E às vezes você precisa de alguns jogadores assim, né? E até acho que ele tem me surpreendido, assim, eu esperava que ele fosse pouco aproveitado ou tivesse poucas chances e logo ficasse no banco. E acho que ele até tem sido útil, mais do que eu imaginava. Você tem o Zapata, que é um jogador experiente, né? Que aí já não surpreende pra gente, né? Que é um jogador que já entregou bastante no futebol italiano. Mas eu acho que o Torino tem bons elementos ali. Eu não acho que o Torino vai brigar pelo título. Não dá, eu não apostaria nisso. Mas acho que é um time que, pelo menos, dá um sinal que pode ficar ali nessa parte de cima da tabela. Talvez brigar por uma vaga europeia. Não acho que também vai. Se a Roma não tem. A gente está discutindo, e até o Nelson colocou muito bem. Eu nem sei se a Roma tem elenco para se considerar uma das 4 melhores equipes da Série A. O Torino, menos ainda. Então, acho que a briga do Torino é para estar entre os classificados para a Europa, o que já seria bastante coisa para um time que a gente já viu ter tantos problemas, né? Então, eu não acho que essa é uma posição que o Torino vai manter por muito tempo, mas por enquanto, o que a gente pode dizer é que o Torino tem ido muito bem, e não só os resultados, que são muito impressionantes, né, mas pelas atuações. Acho que o Torino tem mostrado futebol para ficar ali em cima e tem se mostrado um time difícil de ser batido. Então, é de se esperar que o time termine o primeiro turno, talvez não entre os 4 primeiros, mas na parte ali de cima da tabela, talvez entre os 6, e isso já é bastante para o Torino. Ô, Nelson, não querendo jogar um balde de água fria, a gente tá falando aqui do líder do campeonato. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem chegou nessa temporada, porque o Torino não fez nenhuma contratação bombástica, até porque quem acompanha a gente, quem acompanha o futebol italiano, sabe que o Cairo é um dos maiores mãos de vaca da história do futebol, não vai fazer nenhum tipo de loucura. Mas eu queria que você falasse das novas contratações e também o Torino foi eliminado da Copa Itália, né? Então, assim, muito legal, muito bacana, mas já tomou um primeiro cascudo ali que eu, pelo menos, não esperava. Queria saber se, de alguma forma, pode impactar negativamente e tirar esse momentum, né? Tem essa expressão no inglês, esse momento, esse embalo, que o time quer saber se pode atrapalhar um pouquinho isso. Começando pelo fim, acho que não pode, não atrapalha, porque para muitos times a Copa Itália é um fardo, né? Não vou dizer que pro Torino é um fardo, porque é uma chance de título que não vem há muito tempo, né? Inclusive o último título do Torino, considerando títulos de primeira linha, né? Foi uma Copa Itália ali
em 93. Inclusive, a camisa reserva que o Torino utiliza nessa temporada é uma homenagem à camisa utilizada naquela ocasião do título, né? Então, enfim, o Torino perdeu para uma dessas surpresas, né? Porque o campeonato, a Série A está muito equilibrada, né? A gente vê que a diferença entre os times ali que estão na parte, assim, nas zonas de classificação para as competições europeias é muito curtinha, né? A distância para os times que estão ali já nas zonas de rebaixamento. E um desses times que está na zona de classificação para torneios europeus é o Empoli, que eliminou o Torino. A gente pode falar um pouquinho mais do Empoli depois, mas a questão do Torino, acho que dos nomes que foram contratados para essa atual temporada, tem o Adams, com certeza, que é um cara que já chegou muito bem, inclusive já recebeu um apelido, né, que o nome dele é Che Adams, e já estão chamando ele de Ke Adams, né? Tipo, é o cara que chegou ali, é um cara que Adams, totalmente. E o outro é o Saul Coco. Eu acho que é um dos melhores zagueiros da Série A até o momento. O cara que estava no Las Palmas, né, para quem não acompanha o futebol espanhol. O zagueiro de Guiné Equatorial, também um país ali um pouco fora do radar. E são as duas principais contratações, né? A terceira principal contratação, para mim, é o Paulo Vanoli. Ele já fez um trabalho bom no Venezia, né? Subiu com o Venezia. E ele está conseguindo fazer, para mim, o que é o mais interessante no trabalho de um técnico que não tem um grande histórico. Ele pegou tudo de bom que o Juric fez, manteve, por exemplo, a formação do time é a mesma que é deixada pelo Juric, que já vinha fazendo um bom trabalho, mas que queria mais, queria, de fato, competir por torneios europeus, algo que ele não estava conseguindo, e por isso ele não renovou o contrato também. E ele conseguiu fazer isso, e aí pega nomes que já eram importantes naquele Torino, como o Duvan Zapata, que está aí na tela para quem está assistindo a gente, que é o líder do time, né? Se tornou capitão, é o cara que contribui em tudo, está dando assistência, fazendo gol pra caramba. E é um cara que já tem muito respaldo no futebol italiano, né? Para quem não sabe, o Zapata é o segundo maior artilheiro da história da Atalanta. Então, é um cara que tem histórico, tem peso, literalmente, e também de forma figurada. É um cara que ele consegue fazer um ataque sozinho, né? Como se fala na Itália. É um cara que faz o setor sozinho, ele consegue. Então, acho que isso tem ajudado muito na adaptação do Adams. Até porque o concorrente do Adams ali é o Sanabria, um cara que também é um pouco irregular, não faz tanto gol assim, é um cara um pouquinho... você consegue competir, né? Para você fazer uma sombra ao Sanabria, você consegue ali ter um bom desempenho, geralmente. E, enfim, das outras contratações que o Torino fez, elas não têm jogado muito, né? Você tem o Maripan, que estreou recentemente agora, até nessa última rodada ele jogou no lugar do Coco. O Pedersen, que era do Sassuolo, também já passou pelo Feyenoord, é um cara que é reserva. O Lazaro tem jogado muito bem também. É um cara que está conseguindo fazer até com que o Borna Sousa, que é um cara que tem um pouquinho até mais de grife, né? Passou pelo Ajax, pelo Stuttgart, não está reserva do Lazaro no momento. Então é um time que tem suas boas opções ali e que acho eu que almeja fazer o que o Bolonha fez. Não, assim, chegar em quinto, acho seria muito acima, né? Como o Felipe falou. Mas se conseguir se classificar para a Liga Europa já seria bastante. E para a Conference League tem uma possibilidade, né? Quase se classifica para a Conference League da temporada passada. Não se classificou basicamente porque a Fiorentina perdeu a final para o Olympiacos. Se tivesse vencido, o Torino estaria classificado. Então, não seria muito fora do normal a gente ver o Torino se classificando, até porque se a gente for comparar os times que competem com ele, a Fiorentina está super irregular, o Bolonha também nem se fala, né? O Vincenzo italiano ele leva a irregularidade com ele para onde quer que ele vá. E você tem a Lazio, que acho que tem um pouco mais de opções, né? Estaria um pouco à frente, mas se a gente for eliminar esses 6 que a gente falou anteriormente, quando a gente estava fazendo um comentário sobre a Roma, pega a Lazio em 7º, o Torino estaria ali em 8º. Então já é um bom... não vou dizer uma classificação maravilhosa, mas para que o Torino tem mostrado seria uma pequena evolução, né? O Torino que ficou em 10º e em 9º nos últimos 2 anos, tem ficado sempre por ali, já seria uma pequena evolução. É isso. Eu acho que, inclusive, é isso. Posso estar falando besteira porque eu não sou torcedor do Torino, mas acho que só a perspectiva, né? Só essa esperança, só essa ideia de que pode ser possível,
Duvido muito que o pessoal ache que o Torino vai ser campeão italiano, mas acender essa pequena chama no no coração do torcedor do Torino, acho que já é o suficiente para um time que tá num limbo há um tempinho, né? Assim, não avança muito, mas também não é preocupante às vezes isso é até mais perigoso do que um time que fica brigando contra o rebaixamento, né? O torcedor engaja menos até. Porque em uma situação de perigo, o torcedor vai querer abraçar, vai querer participar mais, vai querer empurrar e tal. E o Torino tá naquela água de salsicha ali faz pelo menos uns 2 ou 3 anos, 2 ou 3 temporadas. Vamos falar sobre duas equipes que conseguiram a primeira vitória na Série A. E aí eu quero saber se isso aí é só uma gracinha e não vai dar em nada, ou se é o começo de uma possível reação, né? Vou começar falando do Como, porque dá pra falar que a Atalanta teve uma panezinha, né? O Como vence a Atalanta. Até um jogo que foi adiado, o Nelson pode até explicar um pouquinho do contexto do porquê esse jogo foi adiado. Adiado em um dia só, mas foi adiado. E a Atalanta teve essa pequena pane, o Como foi lá e venceu. E o Strefezza joga, hein, o Nelson? Bom jogador. Tô gostando de ver o Strefezza no Como. Assim, tem muito nome badalado, um que inclusive era o mais badalado de todos, mas não vai rolar, né? E você pode explicar também, mas legal o Como, né? O Como, assim, se a gente for considerar, né, o Como tem vantagem histórica contra o Atalanta no duelo, né? É um duelo que é considerado um clássico, né? São cidades muito próximas ali na Lombardia e o Como tem vantagem no duelo contra a Atalanta. Então, talvez a mística da parada tenha falado um pouquinho mais alto aí, mas o Como tinha, por exemplo, contra a Juventus fez um bom primeiro tempo. Depois jogou um pouco, não foi tão bem assim nos outros jogos, mas como você falou dos medalhões, né? Acho que o que tem rendido mais desses é o Cutrone, que é um cara, inclusive, nascido na cidade, né? Então, acho que isso pesa um pouquinho também na hora da doação dele. O que não vai rolar, para quem não está sabendo, é o Varane, né? Que se aposentou. Jogou 20 e poucos minutos na Copa Itália pelo Como e se lesionou e aí decidiu se aposentar precocemente aos 31 anos, né? Voltaria, não foi uma lesão, aparentemente não foi uma lesão tão grave, ele voltaria alguns meses, mas cansou, né? E disse que vai ficar no Como ainda, provavelmente vai ter um cargo ali na parte operacional, né? Já tem o Fábricas, já tem o Henry no grupo de acionistas também, né? Então, os medalhões também fora do campo, né? Então, eu acho que o Como, a gente já comentou aqui em outras ocasiões, é um time que deve brigar para ficar ali numa posição um pouco mais tranquila na tabela. Assim como o Monza anos atrás, né, quando subiu. Tem elenco para isso. Não deveria ser um time que brigaria para cair, mas assim como o Monza na sua primeira temporada na Elite, começou o campeonato mal, ali na zona de rebaixamento, e depois saiu. Como saiu nessa quinta rodada. O jogo foi adiado por um dia porque caiu um toró, né, em Bergamo e por sorte não foi uma semana com um jogo de Champions League para a Atalanta, né? Porque a gente viu na temporada passada, né, a Atalanta teve que adiar o jogo contra a Fiorentina por causa do infarto, né, que acabou infelizmente levando o Joe Baroni, diretor da Fiorentina, à morte, né? E o jogo teve que acontecer depois do fim da temporada regular, né? Dessa vez não, por sorte, tinha compromissos da Copa Itália nessa semana e então deu para rolar esse jogo na terça. E eu acho que o Como pode usar isso como uma boa injeção de ânimo, né? Porque jogou bem. E alguns desses jogadores que você citou, o Strefezza, né? Já jogava bem no Lecce, um cara que tem um histórico ali já de adaptação, também na SPAL, já tinha se destacado antes na Série A. E você tem outros jogadores que foram trazidos, que não são medalhões, mas foram trazidos de outras ligas, né? Como o Nico Paz, que jogou muito bem nesse jogo contra a Atalanta, já tinha também jogado bem em outras rodadas. E o Serri Roberto, esse sim, um medalhão, né? Que também atuou muito bem, deu até uma assistência de calcanhar, né? Os torcedores do Barcelona não viram muito isso acontecer durante os anos que ele passou por lá, mas ele já chegou dando assistência de calcanhar aí pelo Como. Então é isso, eu acho que é um time para ficar ali da 14ª posição para cima, sem muitos riscos. O risco é
o Fábregas, né? Porque é um cara que não tem uma história muito grande como técnico, né? Não tem assim muita experiência na função, mas como jogador, um cara incrível, né? Um jogador que com certeza entende muito de bola. Então pode ser que comece aí a se mostrar também um bom treinador. Então acho que parte um pouco daí, da força do elenco, de ter uma ideia de jogo um pouco mais clara. E acredito que essa vitória contra a Atalanta aí possa servir de, enfim, uma apresentação, né? Tinha mais de 20 anos que o Como não ganhava na Série A, até porque não jogava a Série A, mas acho que se a gente for colocar no papel, né, os elencos e as forças, também todo o potencial que ele tem para atingir, a gente tem times bem mais fraquinhos, né? Mas, por exemplo, o Empoli, que seria um desses mais fraquinhos, deu uma disparada. Então, enfim, vamos aguardar. O campeonato está muito equilibrado, como eu falei anteriormente. É isso, é nesse equilíbrio aí, é pautado nesse equilíbrio que eu queria jogar pro Lobo, o Veneza, porque o Veneza, enfim, conseguiu a primeira vitória, acho que é um dos times mais fraquinhos, como você acabou de citar aí, tem times mais fraquinhos, incluindo o Veneza, o Veneza que ganhou do Genoa nessa rodada, e assim, dá um desânimo quando o torcedor do Veneza olha para os próximos jogos, né? Comemorou a vitória, legal, bacana, só que num campeonato equilibrado, sem jogo fácil, o Veneza tem, na sequência, tem o Verona, vou até abrir a cola aqui, perdão, é a ordem, é a Roma, em Roma, o Verona e a Atalanta. Então, assim, é jogo a jogo, né, Lobo? Não tem muito o que fazer, um time de baixo investimento, e que acabou de subir da Série B, e a gente sabe como na Itália isso fala muito, né? O time acabou de chegar da Série B, grande chance de que ele vai voltar para lá. Acho que tem sido assim em várias ligas, né? Acho que a gente pode falar isso com tranquilidade, não só da Série A, que tem sido assim, mas em várias outras das grandes ligas. O time que sobe normalmente já é favorito a descer, porque readequar, a gente viu o que acontece em alguns clubes, e até o Como é uma exceção nisso, porque o Como até gastou bastante, mas o Como é um caso à parte, né? Como vocês falaram, tem todo algo diferente ali, investidores, né? E é uma situação diferente. Mas a gente viu vários times que quando sobem tentam gastar dinheiro para ficar na primeira divisão, e isso entra num ciclo de dívidas e não conseguir. Isso acaba sendo pior ainda do que tentar manter o time mais ou menos no patamar que já estava, né? De gasto. Acho que o Venezia foi mais nessa linha. Ele já foi assim nas outras vezes que subiu, né? Não é um time que sobe gastando muito para se manter na Série A. Acho que dessa vez é um dos favoritos. Essa vitória é para dar uma animada, mas eu acho que a briga do Venezia vai ser rodada a rodada e provavelmente até a última rodada. Se conseguir se salvar, eu acho que já é um feito para esse Venezia, considerando os salários e o orçamento do time vindo da Série B. É um time que vai sofrer até o final e acho que é normal. Acho que o time consegue ter uma segurança para investir se ele continua na Série A depois de uma temporada, né? Sobe da Série B, consegue se manter na primeira divisão para aí sim tentar ali um investimento um pouquinho maior. Isso, claro, para quem não tem donos com bolsos poupudos, né? Mas no mundo que a gente está vendo agora, e acho que a tendência é aumentar, a gente ter mais controle financeiro, né, das ligas. A gente viveu eras na Série A mesmo, nos anos 80 e 90, de gastos sem nenhum controle, né? E a gente viu isso, a Premier League viveu isso muito nesses anos 2000, mas agora a gente vive uma era que há uma tentativa de controle maior, as ligas estão tentando fazer um controle maior financeiro, não exatamente por causa de equilíbrio, mas também para evitar que os clubes quebrem, né? Porque a gente tem muitos clubes, e a Itália é pródiga nesse tipo de história, né? De vários clubes que quebram e precisam reabrir, né? Até com outro nome para voltar ali para os seus melhores dias. A gente viu isso acontecer com o Napoli, com Fiorentina, a gente viu vários times que inclusive somem, né? Acho que o Venezia vai ter que se manter mais ou menos nesse patamar de gastos
E isso naturalmente o coloca como um dos favoritos a cair. Como você falou, o Empoli talvez fosse um dos outros favoritos a cair e já conseguiu pontos que vão ser muito importantes. Eu acho que o Como é um caso diferente justamente porque ele gastou bastante na janela, né? Não necessariamente de pagar o valor de transferência, mas em salários, né? Trouxe jogadores que têm um nível salarial maior. A folha salarial do Como é maior, é diferente. Quando você traz um Sérgio Roberto, mesmo que ele não fosse uma estrela do Barcelona, mas é um jogador que vem do Barcelona. O Nico Paz vem do Real Madrid, da base do Real Madrid. Então são jogadores que têm um nível salarial maior. Para o Venezia, a briga é por todos os pontos possíveis. Se você consegue aproveitar um dia ruim do adversário para ganhar os pontos, para o Venezia vai ser isso. E acho que o único título que o Venezia pode almejar é a de camisa mais bonita, porque em geral eles têm conseguido emplacar boas camisas, né? Mas no time mesmo, acho difícil brigar por muito mais coisa do que evitar o rebaixamento. Você falou de camisa, da história, né? Pode ir. Não, só para amarrar a camisa com a questão financeira. O Venezia já faliu 3 vezes, né? Na sua história, a última em 2015, e estava com problemas financeiros agora também, na reta final da Série B. E quem apareceu para salvar? O nosso querido, ou não querido, não tão querido assim, Drake, exatamente. A camisa do Venezia agora é da marca do Drake, porque ele conseguiu arranjar uns investidores e fez um acordo ali também para colocar a marca dele na camisa, né? Então, daí da dimensão também do quanto o Venezia não pode gastar, né? Tá dependendo do Drake aí para sobreviver. O que eu ia falar é que, moral da história, é melhor gastar pouco e cair para B do que gastar muito e cair para D, né? Porque é o que acontece quando ou você sumir, fala, né? Tem que... e você tem que abrir de novo, você tem que começar lá do subsolo, meu irmão, lá do terceiro subsolo, né? Porque quem quebra é só isso que resta. Então é melhor cair, tudo bem, vai gastar pouco, vai cair para B, eu acho que melhor, principalmente como o Nelson acabou de citar, para um time que já caiu 3 vezes. A gente pergunta nessa reta torcedor final, do Kiev. Exato. Pergunta exato. pro torcedor do Kiev se ele acha que o time tá ótimo agora, né? Cair pra Série B é o de menos. O problema é um time sumir, né? Não, vai ter um louco que vai falar que valeu a pena porque o time chegou a competições europeias e tal, mas não vale, não caia no papo dessa galera. A gente vai chegando na reta final, eu sempre dou um pouquinho de tempo para vocês fazerem um destaque final. Vou começar pelo Nelson, porque ele falou assim, durante o programa, ele falou um pouquinho do Empoli e acabou não falando muito, então imagino que o seu destaque final possa ser o Empoli, Nelson. Se não for também, não tem problema, quem decide é você. Eu vou dar 2 destaques finais, então. O Empoli, né, tá ali na 4ª posição, junto com a Juventus. Totalmente inesperado. Até porque o técnico, né, o D'Aversa, bastante contestado também. E é um cara que não estava nem no banco nessas primeiras rodadas, porque estava suspenso por ter dado a cabeçada. Quando ele ainda era técnico do Leite, ele deu a cabeçada no Tomás Henry do Verona, né? Então, era o Salvatore Vulo, né, que estava o assistente dele que estava como técnico ali na beira do campo, né? Mas é um time que está, até o momento, muito bem postado em campo, né? Atuações defensivas muito boas. Você tem alguns jogadores que tem rodagem, mas também são contestados, né? Como o Diaz jogando muito bem. Mas o destaque é o Expósito, né? O cara, não vou chamar de eterna promessa, mas um cara que surgiu muito bem na Inter, rodou muito por empréstimo, está emprestado ao Empoli, está no seu último ano de contrato com a Inter, vai entrar no último ano de contrato com a Inter quando essa temporada terminar. Então está aí num momento um pouco decisivo para a carreira dele, né? É um cara novo ainda, né? 22 anos, mas pelo menos não vai ser um novo Samuel Longo, né? Com certeza, pelo menos a carreira dele vai ser já está mais florida do que a do Longo. Mas outro destaque que eu ia dar é porque a gente está falando do Venezia, né? O Venezia ganhou do Genoa. E nessa semana a gente teve um outro revés importante para o Genoa, né? Na Copa Itália, teve o clássico, né, com a Sampdoria, que não vinha acontecendo, já que eles têm estado em divisões diferentes, né? E o Genoa perdeu o clássico pela Copa Itália, né? Não vai para as oitavas de final, né? A Sampdoria que vai jogar as oitavas. E porque
um ex-jogador do Sampdoria perdeu o pênalti, o jogo foi para os pênaltis, né? E o ex-jogador do Genoa converteu, né, no final das contas. Então, isso é até curioso, né? Até uma curiosidade histórica, que nos anos, assim, geralmente, pouquíssimos jogadores trocam o Genoa pela Sampdoria e vice-versa. Mas isso tem acontecido com uma frequência relativamente grande ultimamente, e acabou que isso teve um desfecho que deu ruim pro Genoa, né, no final das contas aí. E a Sampdoria vai jogar contra a Roma, né? Diversas formas. Isso, diversas formas. E pode ter lei do ex de novo, porque o Borini tá na Sampdoria, enfim. Não vou me alongar muito mais. Felipe Lobo, seu destaque final. Foi um prazer, hein, querido? Volto sempre. Não, foi um prazer também. Eu vou destacar algo que é uma discussão que está rolando bastante, que eu acho curiosa, que estão questionando se o Thiago Motta é o Alegre disfarçado, né? Porque a Juventus se caracterizou nos melhores momentos com o Alegre, porque é bom lembrar que os últimos momentos do Alegre não foram muito bons, né? O alegrismo no seu máximo era um time muito seguro defensivamente e ganhava muito de 1-0, né? Era 1-0 para cá, 1-0 para lá, e a Juventus empatou 3 vezes por 0-0 seguidas aí, fez 6 gols e não tomou nenhum ainda na Série A, mas não tem impressionado muito em termos de futebol. E é curioso porque o jogo na Champions, a Juventus foi muito bem, né? Amassou o PSV, fez uma partidaça contra o PSV, mas na Série A ainda não conseguiu embalar. Eu acho que é relativamente normal que haja um choque, né? O Thiago Motta não só é um treinador novo, como tem um estilo de jogo que deve causar bastante mudança na Juventus. Dá para ver que ele está tentando fazer isso. Eu falei da Roma, você assiste a Roma e não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Eu vejo que a Juventus está tentando fazer. Ela não está conseguindo, mas ela tem tentado fazer algo diferente, né? Mas realmente não tem conseguido, e os resultados acabam aproximando muito o Thiago Motta do Alegre, né? Um time que é defensivamente sólido, mas que não consegue criar tantas chances, né? Porque não é só perder gols, né? O time não tem conseguido criar finalizações perigosas. Esse é um problema para o Thiago Motta resolver. Eu não acho que ele é um Alegre disfarçado, mas é claro que ele está enfrentando um desafio que talvez seja o desafio mais complicado para um técnico na Itália, que é assumir a Juventus, um time do peso da Juventus, com a diretoria que tem a Juventus, que cobra de um jeito muito diferente das demais, inclusive. Tem um cargo que você é colocado no fogo desde o primeiro dia, e que, claro, tem a repercussão na Itália, na imprensa, em tudo isso. É mais ou menos, até porque é do mesmo grupo, é mais ou menos como assumir o comando da Ferrari, né? Você está sempre no fogo, né? Não tem dias tranquilos como técnico da Juventus, como não tem quem trabalha no comando da Ferrari. Vamos ver se o Thiago Motta consegue arrumar esse time. Eu acho que é promissor, tá? Eu acho que ele vai conseguir melhorar esse time, mas por enquanto os resultados são um pouco parecidos com o Alegre mesmo. Se continuar assim, na próxima edição eu vou trazer aquele meme famoso do Scooby-Doo, né? Que eles tiram assim o rosto do Alegre, vai estar o Thiago Motta lá. E você citou aí que a Juventus não tomou gol na Série A. Como a gente está apertado para terminar, eu vou resumir por que a Juventus não tomou gol na Série A ainda. Bremer. É isso. Estamos no fim dessa edição. Nos vemos nas próximas. Nos ouvimos na próxima. Arrivederci e tchau.